Este é o vídeo 3 da série Compreendendo a Ansiedade e o nosso terceiro vídeo sobre transtornos fóbicos ansiosos. Hoje eu quero destacar os tipos mais comuns de fobia. O primeiro, aracnofobia, o medo de aranhas. Esta fobia tende a afetar mais as mulheres do que os homens. 2. Ofidiofobia, o medo de cobras, muitas vezes atribuída a causas evolutivas, experiências pessoais ou influências culturais. 3. Acropofobia, o medo de altura. Esse medo pode levar a ataques de ansiedade e fazer com que a pessoa evite lugares altos. 4. Agorafobia, o medo de situações em que é difícil escapar. Isso pode incluir áreas populosas, shopping centers, espaços abertos ou situações que são suscetíveis de desencadear um ataque de pânico. As pessoas que sofrem de agorafobia começam a evitar os eventos e situações que desencadeiam o medo até o ponto de deixarem de sair de sua casa. Aproximadamente 1/3 das pessoas com transtorno do pânico desenvolve agorafobia. 5. Sinofobia, o medo de cães. Esta fobia é frequentemente associada com experiências pessoais específicas, como ser mordido por um cão durante a infância. 6. Brontofobia. Brontofobia, o medo de trovões e relâmpagos. 7. Tripofobia, o medo de injeções. Como muitas fobias, o medo muitas vezes não é tratado porque as pessoas evitam o objeto de ativação, a injeção, e a situação que pode levar à exposição ao agente causador do medo. 8. Fobias sociais, o medo de situações sociais. Em muitos casos, essas fobias sociais podem se tornar tão grave que as pessoas evitam qualquer evento, lugares e pessoas que são suscetíveis de desencadear um ataque de ansiedade. 9. Pteromerranofobia, o medo de voar, muitas vezes tratado com terapia de exposição, em que o cliente é gradual e progressivamente introduzido para voar. 10. Misofobia, o medo de germes ou sujeira, pode estar relacionada com transtorno obsessivo compulsivo. 11. Claustrofobia, medo de espaços fechados. 12. Necrofobia, medo de morrer ou de coisas relacionadas com a morte ou de coisas mortas, de pessoa morta, de animais mortos. 13. Escotofobia, medo do escuro. 14. Carcinofobia, medo de câncer. Estas são apenas algumas das muitas fobias que existem. Mesmo se você sofre de fobias específicas e passa a evitar as situações ou objetos que você tem medo, a ansiedade pode causar sintomas de pânico real quando você pensa sobre os seus medos. Então não basta apenas entrar em contato com essas situações ou com esses eventos ou com objetos específicos. Só de você pensar na situação, você já começa com os sintomas da ansiedade. Nesse vídeo falamos sobre os casos mais comuns de transtornos fóbicos ansiosos: o medo de aranhas, o medo de cobras, o medo de altura, o medo de situações em que é difícil escapar, o medo de cães, o medo de trovões e relâmpagos, o medo de injeções, as fobias sociais, o medo de situações sociais, o medo de voar, o medo de germes ou sujeira, o medo de espaços fechados, o medo de morrer ou de se relacionar com coisas mortas, o medo do escuro e o medo de câncer. Essa lista é apenas exemplificativa.
existem muitas outras fobias que não foram relatadas aqui neste vídeo.